Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai infinitamente misericordioso, que nos concede constantemente a oportunidade da vida, que nos concede constantemente oportunidades sem fim para realizarmos o nosso processo de transformação. Este Pai que não castiga, este Pai que é puro amor, e sendo assim, Ele nos oferta constantemente estas oportunidades. E por isto que Ele nos mandou Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Então Deus nos mandou Jesus para nos auxiliar, nos mostrando na prática, através dos seus exemplos, como realizarmos o nosso processo de transformação. E aí Jesus nos deixou este belíssimo receituário para utilizarmos constantemente na forma também de medicamento para tratarmos as nossas mazelas, ou as mazelas que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória, teimosos que ainda nos encontramos, rebeldes que também ainda nos encontramos, mas Jesus pacientemente está ministrando há tantos milênios, gota a gota, dose a dose, estes medicamentos que nós encontramos em seus evangelhos de amor. E por isso também nós agradecemos aos espíritos amigos, estes mensageiros de Jesus, que constantemente estão do nosso lado, nos auxiliando, nos protegendo, nos amparando, para que possamos seguir adiante. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, para juntos realizarmos este estudo, estas reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pela presença de todos e de todas, muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos, porque assim todos nós estamos trabalhando conjuntamente na semeadura do Evangelho do Cristo. Então, o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões neste momento, para este momento, é o capítulo de número 102 do livro Palavras de Vida Eterna. E o capítulo de número 102 tem como título Nas Contas. Então, aqui Emmanuel buscou como referência para estes estudos em relação às nossas contas, às prestações de contas, palavras do apóstolo Paulo, que nós encontramos em sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 12, quando Paulo escreveu aos romanos e a todos nós da seguinte maneira: de forma que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então aqui Paulo disse aos romanos e a todos nós que a nossa prestação de contas é individual e intransferível. Então a minha prestação de contas serei eu quem terei que realizar
perante Deus, ou seja, perante a minha própria consciência. Este tribunal da consciência que eu, que você, que cada um de nós não conseguiremos fugir. Então, este tribunal que é a nossa consciência, que é onde está gravada a lei de Deus, é este tribunal que é o nosso juiz, que é o nosso juízo, onde iremos prestar as nossas contas. Já que Paulo nos falou aqui acerca de prestação de contas e Emmanuel nos falará também acerca deste assunto, é importante que busquemos, e aí buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, no item de número 7, que tem como título O Dever, quando os espíritos amigos, neste item de número 7, e organizado por Kardec, nos falou acerca dos nossos deveres, o cumprimento dos nossos deveres. Então, os espíritos amigos nos falam da seguinte maneira, que o dever de cada um de nós é aquela obrigação moral para conosco mesmos, primeiro e em seguida para com os outros. Então, o nosso dever moral é, em primeiro lugar, para conosco e depois para com as outras criaturas. O dever, nos falam os espíritos amigos ainda, que o dever é a lei da vida. Então, a lei da vida, ela é regida pelo dever. Então, conforme nos fala o espírito Bezerra de Menezes, que em primeiro lugar, antes de buscarmos, antes de reclamarmos os nossos direitos, porque via de regra, quando nós observamos, ou se nós observamos que em algum ponto, algum momento, os nossos direitos não estão sendo respeitados, nós reclamamos, nós gritamos, nós bradamos, e os meus direitos? Onde estão os meus direitos? Mas Bezerra de Menezes nos fala de uma forma sábia, assim como os espíritos amigos deixaram aqui grafados neste item de número 7 do capítulo 17º, que o dever é a lei da vida. Então Bezerra de Menezes nos fala que antes que tenhamos direito de reclamar, até mesmo de reclamar os nossos direitos, nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Nós só passamos a ter direito após cumprirmos os nossos deveres aqui na vida. É lógico que nós sabemos que tem aqueles direitos naturais, aquele primeiro direito nosso, que é o direito à vida, mas estando aqui na vida, nós precisamos cumprir para com os nossos deveres, para que possamos ter direito e até mesmo direito de reclamar os nossos direitos. Porque quando formos reclamar os nossos direitos, nós temos que ter a consciência tranquila que cumprimos os nossos deveres. Então, quando formos reclamar alguma coisa perante alguma autoridade constituída, nós precisamos ter a consciência tranquila que cumprimos e que estamos cumprindo os nossos deveres, que estamos respeitando as leis, a lei de trânsito, que estamos respeitando, por exemplo, a lei que trata da obrigação de pagarmos os tributos que as esferas, seja municipal, estadual ou federal, nos exigem. Então é preciso que estejamos com a nossa consciência tranquila em relação a esta prestação de conta, para requisitarmos os nossos direitos. E ainda os espíritos amigos nos falam que com ele, ou seja, com o nosso dever, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, com o dever, nós nos deparamos sempre nas atitudes menores da vida, assim como naqueles atos maiores. Quero aqui falar, nos diz esse espírito amigo, quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então aqui ele está falando do dever moral,
mas tem os deveres que as profissões impõem, cada profissão, cada tarefa que estejamos realizando aqui na Terra, seja uma tarefa remunerada ou uma tarefa no campo da caridade, nós precisamos cumprir os nossos deveres. Não é pelo fato de eu ter me colocado à disposição e com disposição para realizar um trabalho, uma tarefa gratuitamente, que eu irei realizar aquela tarefa de qualquer jeito ou quando eu quiser. Não, de forma alguma. Se eu me coloquei à disposição para realizar aquela tarefa gratuitamente, eu preciso cumprir com os meus deveres, aquele dever assumido de realizar aquela tarefa e fazer da melhor maneira possível. Não é pelo fato de eu estar fazendo ou realizando aquela tarefa gratuitamente que eu irei realizá-la de qualquer jeito, com desleixo. Não, de forma alguma. E ainda nos dizem os espíritos amigos que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então aqui é preciso, sem sombra de dúvida, observarmos fielmente o dever do coração, porque este dever cumprido fielmente eleva o homem, eleva a criatura perante Deus. É preciso, sem sombra de dúvida, que tenhamos a consciência tranquila. Então aqui fechamos este parêntese em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, item de número 7, que nos fala sobre o dever, para chegarmos no capítulo de número 102 do livro Palavras de Vida Eterna, nas contas. Quando Emmanuel buscou, conforme dissemos no início, palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, a cada um segundo as suas obras. Então, de acordo com a nossa semeadura, realizaremos a prestação de contas. E aí o Espírito Emmanuel nos fala acerca destas contas da seguinte maneira, em relação às criaturas, em relação às situações, em relação às circunstâncias. E aí ele nos fala que os benfeitores garantem. Então, os benfeitores, conforme já acabamos de ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores garantem que realmente nós estamos subordinados a esta lei maior que está na nossa consciência e que precisamos e iremos prestar contas. E estes benfeitores, eles estão constantemente conosco, do nosso lado, na condição daqueles anjos guardiães, na condição de espíritos protetores, na condição de espíritos familiares, de espíritos amigos, para nos auxiliarem. E conforme nós encontramos também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, já que falamos acerca, que começamos nas palavras de Emmanuel, falando acerca de benfeitores espirituais, neste capítulo 28º, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 11, nós encontramos acerca dos anjos guardiães, os espíritos protetores, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, onde os espíritos amigos nos falam que todos nós temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção, desempenha junto de nós a missão de um pai com o seu filho
Então aqui ele nos fala que estes espíritos protetores, que estes benfeitores espirituais que estão constantemente nos auxiliando, eles desempenham junto de nós aquela função de um pai, a função de uma mãe, que é exatamente aquela função, aquela tarefa de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Então, estes companheiros estão constantemente conosco, conforme nós encontramos também em O Livro dos Espíritos. Depois, todos nós poderemos buscar lá em O Livro dos Espíritos, nas questões que começa exatamente na questão 489 e vai até a questão 521, tratando acerca deste assunto, ou seja, tratando acerca de anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos, esses benfeitores da humanidade que constantemente estão do nosso lado, seja na proteção individual, seja na proteção da coletividade, são esses amigos que Kardec se dedicou, juntamente com os espíritos amigos, em estudá-los nestas questões 489 a 521. Ou seja, são várias questões, são mais de 30 questões do Livro dos Espíritos dedicadas a este estudo acerca destes benfeitores espirituais que constantemente estão com esta disposição firme em nos auxiliar. E ainda no item de número 11, do capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo, falando acerca destes benfeitores espirituais, que o seu nome pouco importa. Então, você saber o nome do seu anjo de guarda, do seu espírito protetor ou espírito familiar, espírito simpático, o nome que queiramos dar, pouco importa. Sem sombra de dúvida que você não saber o nome dele, para ele não faz diferença nenhuma. Simplesmente um espírito amigo, um espírito simpático. Então aqui ele nos fala que seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Então aqui nos fala que pode ser que ele não tenha um nome conhecido na terra, que ele tenha reencarnado aqui na terra há tanto tempo que ninguém conhece o nome dele. E ainda ele diz que invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Nós podemos invocar este anjo guardião em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de nossa querida Mãezinha Santíssima, em nome de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, ou simplesmente anjo amigo, espírito amigo, sem nome, porque o nome para ele não importa. O que importa verdadeiramente é a nossa atitude, em especial o nosso esforço para nos melhorarmos constantemente, obedecendo às suas boas intuições. E ainda nos dizem os espíritos amigos que além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos também espíritos protetores, que embora menos elevados do que o anjo guardião, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes. Nós ainda temos, no meio de nós, aqueles espíritos simpáticos, que simpatizam com as nossas atitudes, principalmente atitudes para o bem. Mas nós temos também aqueles espíritos que não são tão bonzinhos, assim como nós, aqueles chamados espíritos sedutores ou espíritos obsessores. Estes não estão para nos proteger. Eles estão do nosso lado também de acordo com a nossa simpatia, com aquilo que nós simpatizamos, em especial para as coisas equivocadas. Eles estão para nos afastar do caminho reto, do caminho do bem.
Não que eles tenham vindo com esta missão, porque os espíritos guardiães, os anjos guardiães, os espíritos protetores, espíritos familiares, que são trabalhadores do bem, estes vieram com a missão de nos auxiliar. Agora, estes que estão junto de nós, de acordo com as nossas atitudes equivocadas, de acordo com o nosso padrão vibratório, eles não têm a missão de nos atrapalhar, de nos prejudicar, porque não existe missão para o mal, só existe missão para o bem. Para o mal, são escolhas nossas, porque nós, na condição de encarnados, não viemos para a Terra com a missão de prejudicar alguém, com a missão de assassinar alguém, por exemplo. Estas escolhas equivocadas nós fazemos aqui, de acordo com as nossas inclinações, de acordo com a nossa invigilância. Mas os espíritos amigos, eles constantemente se esforçam para que nós nos desviemos deste caminho incorreto para o caminho correto. Eles buscam constantemente nos trazer para a luz, nos tirar das trevas. E é por isso que Emmanuel nos fala nesta prestação de conta que os benfeitores garantem que nós iremos fazer uma prestação de contas a cada um segundo as suas obras. É por isso que precisamos fazer melhores escolhas. E ainda ele nos diz que instrutores educam. Sem sombra de dúvida que nós temos aqui instrutores encarnados e desencarnados para nos educar, nos auxiliar neste caminho. Pastores guiam. Então, pastores, sem sombra de dúvida, guiam e tentam guiar o seu rebanho para o melhor caminho e no melhor caminho. Ao mesmo tempo que amigos amparam. E são exatamente estes amigos encarnados e desencarnados, porque amigos espirituais não são apenas os desencarnados. Nós temos, talvez, a maioria dos amigos espirituais na roupagem desses amigos que estão do nosso lado, fisicamente falando, no corpo físico, com a disposição constante em nos auxiliar, que eles preferiram vir conosco, reencarnando junto de nós, para terem melhores e maiores condições de contato conosco, porque eles tinham certeza que se eles ficassem no plano espiritual, nós não os ouviríamos. E mesmo assim, mesmo encarnados junto de nós, quantas vezes nós teimamos com um amigo, não obedecemos, não ouvimos os seus bons conselhos. E ainda nos diz Emmanuel, que companheiros alentam. Sem sombra de dúvida, temos muitos companheiros, companheiras do nosso lado para nos alentarem nas nossas dificuldades. Adversários avisam. Então aqui ele nos fala Emmanuel, que adversários não têm o propósito apenas de nos prejudicar. Eles nos avisam, porque adversários são grandes professores, são grandes educadores na nossa vida, porque eles colocam o dedo da nossa ferida e nos mostram os pontos fracos, aqueles pontos onde mais precisamos dedicar atenção para a nossa transformação, ao mesmo tempo que relações ajudam. É por isso que nós estamos aqui nas relações humanas, para nos auxiliar e estão nos auxiliando constantemente na nossa melhoria. Preces iluminam. Sem sombra de dúvida que as preces é este poderoso influxo magnético para a iluminação da nossa vida, conforme nos fala o Espírito André Luiz. E ainda Emmanuel nos fala que as lições preparam. Então, as lições que nós estamos recebendo constantemente aqui na vida são exatamente com aquele propósito de nos preparar para a vida. Dificuldades adestram. Então, as dificuldades nos adestram constantemente, também nos preparando para um caminho melhor. Provas definem. Então, as provas que nós enfrentamos aqui na vida física ou fora dela estão definindo constantemente em que padrão evolutivo nós já nos encontramos. Ao mesmo tempo que dores
corrigem. As dores que aparecem na nossa vida, principalmente dores físicas, mas também as dores morais, são exatamente com aquele propósito, ou vêm com aquele propósito, de corrigirem as nossas rotas, nos chamarem a atenção para escolhas melhores, porque as dores não são castigo de Deus, são resultado das nossas escolhas. E ainda diz que lutas renovam. As lutas são exatamente para isto, para renovarmos as nossas atitudes. Problemas propõem, ao mesmo tempo que soluções indicam caminhos melhores para a nossa jornada. E ainda Emmanuel, encerrando essas reflexões, ele diz que atitudes revelam, as nossas atitudes revelam as nossas verdadeiras intenções. Se são atitudes para o bem ou se são atitudes para o mal, elas estão revelando a todos, sejam encarnados ou desencarnados, as nossas verdadeiras intenções. Lágrimas purificam, sem sombra de dúvida que as lágrimas purificam. E por último ele diz que experiências marcam. Então as experiências são exatamente para marcar na nossa vida e a nossa vida de uma forma indelével, para seguirmos adiante com aquelas lições, com o nosso patrimônio que vamos acumulando, ou que formos acumulando ao longo da nossa trajetória. E aí Emmanuel encerra esta belíssima reflexão nos dizendo: entretanto, depois de tudo isso que ele falou acerca dos benfeitores, dos instrutores, dos pastores, das preces e assim sucessivamente, entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós daremos conta de nós mesmos, ou seja, prestaremos contas perante Deus. Eu não irei prestar contas em relação às suas atitudes perante a sua consciência, ou seja, perante Deus. Da mesma forma que você não irá fazer a minha prestação de contas, porque esta prestação de contas, que é da nossa consciência, das nossas atitudes, da nossa semeadura, o nosso plantio, esta prestação de contas não é possível fazermos a terceirização, conforme nós temos aqui na Terra aqueles procedimentos em que é possível eu passar uma procuração para você, uma procuração particular, uma procuração pública, transferindo poderes ou dando poderes para você agir em meu nome como se eu ali estivesse. Então, para esta prestação de contas, não é possível. Não é possível você ou eu ou cada um de nós passarmos procurações para outras pessoas prestarem contas no nosso lugar. Esta prestação de contas, ela é individual e intransferível. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e que possamos fazer uma boa prestação de contas perante Deus, ou seja, perante a nossa consciência. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada que nos auxiliaram nestes estudos aqui neste momento, que estiveram aqui presentes nesses estudos, nestas humildes reflexões. Um abraço fraternal a todos e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, em nome do Senhor Jesus. Paz do Cristo conosco sempre.